Bem-vindos! O meu nome é Manuel Rosete e sou cirurgião-geral em Coimbra e vou ser o vosso formador nesta aula. Esta aula insere-se no curso de preparação para a Prova Nacional de Acesso de Perguntas da Especialidade do módulo de aparelho digestivo da Cirurgia Geral. Pretendo com esta aula sistematizar os aspectos mais importantes sobre neoplasias do cólon, que é um tema A da matriz publicada no Diário da República. O livro de referência para esta aula é o Schwartz, embora durante a aula tenha pequenos apontamentos extra-Schwartz para melhor compreensão dos temas. A maior parte da aula vai ser dedicada ao adenocarcinoma do cólon, visto ser a neoplasia do cólon de longe a mais frequente. E em relação ao adenocarcinoma, dividi esta aula em epidemiologia, fatores de risco, quadros clínicos possíveis, como fazer o rastreio, diagnóstico e estadiamento pré-operatório, opções de tratamento, fatores de prognóstico e follow-up. Tentei organizar a aula consoante as competências avaliadas na prova em relação a este tema, que são diagnóstico, onde englobei fatores de risco, clínica, diagnóstico e estadiamento, medidas preventivas, onde falo sobre o rastreio populacional, e plano terapêutico, com opções de tratamento, prognóstico e follow-up. Por fim, vou abordar de forma sucinta as outras neoplasias do cólon. O cancro coloretal é o cancro mais frequente do tubo digestivo e o terceiro cancro mais frequente em todo o mundo, com uma distribuição semelhante entre os dois sexos. O risco de desenvolvimento de cancro coloretal esporádico é de 6% ao longo da vida. Uma nota: sempre que aparecer CCR significa cancro coloretal. É uma patologia mais prevalente com o avançar da idade, com mais de 90% dos casos acima dos 50 anos. Abaixo desta idade, há uma grande probabilidade de estarem associados a síndromes hereditários. É uma patologia muito prevalente, também porque o seu precursor, o pólipo, ser muito frequente na nossa população. Mais de 25% da população com mais de 50 anos terá pólipos, mas de referir que só 5% de todos estes pólipos serão malignos. 30% da população terá mais do que um pólipo em simultâneo, ou seja, síncronos. 5% dos doentes com cancro coloretal terão tumores síncronos e cerca de 20% dos cancros coloretais terão história familiar. 2/3 dos doentes com cancro coloretal terão metástases, 20% com aparecimento simultâneo com o diagnóstico da neoplasia primária e 40% durante o follow-up, ou seja, metácronos. 20 a 40% dos doentes terão uma recidiva da sua doença oncológica ao longo da vida e 85% destas recidivas serão nos primeiros 2 anos de follow-up. Os fatores de risco podem ser divididos em modificáveis, não modificáveis e relacionados com as características dos pólipos. Dos modificáveis, os mais importantes estão relacionados com o estilo de vida associado aos países desenvolvidos, como o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de carnes vermelhas e dieta pobre em fibras, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. Quase todos estes fatores de risco são transversais a todas as doenças oncológicas do tubo digestivo. Dos fatores de risco não modificáveis, temos a idade, a prevalência do carcinoma coloretal aumenta com a idade, história familiar, assim também como síndromes hereditários e a doença inflamatória intestinal, principalmente a colite ulcerosa. O aumento do risco de carcinoma coloretal na colite ulcerosa está relacionado com o seu tempo de evolução. Acima de 10 anos de evolução de doença, há um risco acrescido de cancro coloretal, assim como a sua extensão e a sua gravidade. Pólipos com mais de 1 cm, sésseis, ou seja, não pediculados, com histologia de vilosos ou serreados, com alto grau de displasia ao longo tempo de evolução, leva a um maior risco de malignidade. E depois há outros fatores de risco, mais raros, alguns quase académicos, como é o caso da acromegália, que leva a um aumento dos níveis de hormona de crescimento e também aumenta a proliferação celular, a ureterosigmoidostomia,
uma cirurgia realizada pela urologia após remoção da bexiga com ligação dos ureteres ao lumen intestinal do cólon sigmoide. E por último, a radiação pélvica, que pode também estar implicada na carcinogénese de tumores da escavação pélvica, como é o caso do cancro do reto. Por fim, temos os fatores que foram implicados como protetores contra a carcinogénese do cancro do cólon, como a dieta rica em fibras, a ingestão de cálcio e selênio e o aumento da ingestão de alimentos ricos em vitamina A, C e E. Basicamente, manter uma dieta saudável é protetor contra as doenças oncológicas. Os pólipos podem ter diferentes histologias. Os mais frequentes são os pólipos adenomatosos. Estes podem-se subdividir em tubulares, os mais frequentes de todos e com potencial maligno mais baixo. Apenas 5% de todos os adenomas tubulares serão malignos, seguidos dos tubulovilosos, e os menos frequentes de todos, os vilosos, que, como já referido antes, têm maior potencial maligno. Estima-se que cerca de 40% dos adenomas vilosos serão malignos. Há outras histologias, como os serreados, os amartomas, que são os pólipos mais frequentes na idade pediátrica, os hiperplásicos, provavelmente mais frequentes que os adenomas e costumam ter um comportamento benigno, e os pseudo-inflamatórios, também com um comportamento benigno e costumam estar associados à doença inflamatória intestinal e são secundários à regeneração da mucosa normal, rodeada por ulcerações da mucosa típicas da doença inflamatória intestinal. De salientar que os adenomas e os pólipos serreados têm maior potencial de malignidade, assim como os amartomas, mas estes apenas se associados a um síndrome hereditário. Os pólipos também podem ser classificados em pediculados, com a presença de um pé até à mucosa, ou sésseis, portanto, sem pedículo. Não se esqueçam que os sésseis têm maior potencial maligno porque mais facilmente invadem a sua mucosa adjacente e restantes camadas da parede intestinal após transformação maligna. A transformação maligna dos adenomas prende-se com este modelo fisiopatológico, o modelo do adenoma-carcinoma. Através de uma mutação genética nas células da mucosa cólica normal, há transformação no pólipo adenomatoso, portanto, o adenoma, que após sucessivas mutações genéticas culmina no carcinoma. Tudo isto é um processo indolente, ou seja, que demora o seu tempo. Estudos mostram que desde o aparecimento do adenoma até ao carcinoma passam-se 10 anos. O cancro coloretal pode ter diferentes formas de apresentação clínica, desde sintomas gerais, como anorexia, perda de peso ou astenia. Pode-se também apresentar como uma dor abdominal inespecífica, ou alterações recentes dos hábitos intestinais, ou mesmo uma massa palpável. Frequentemente, o cancro coloretal pode também dar anemia hipocrómica microcítica, também chamada de ferropénica ou então sideropénica, que é secundária a perdas hemáticas microscópicas pela lesão tumoral para o lumen intestinal. Dois quadros clínicos distintos, hematoquésias ou então oclusão intestinal, podem ocorrer e que nos podem ajudar na localização do tumor, como vamos ver agora. Para compreendermos melhor estes dois quadros clínicos distintos de hematoquésias ou oclusão intestinal, vamos dividir o cólon em direito e esquerdo. Classicamente, terão manifestações clínicas diferentes. No caso do cólon direito, devido ao seu lúmen com maior diâmetro e com tumores mais exofíticos, terá menos alterações dos hábitos intestinais e mais facilmente originam anemia ou hematoquésias. No caso do cólon esquerdo, visto terem um lúmen mais estreito e os tumores terem um crescimento mais endoluminal, originam mais frequentemente alterações dos hábitos intestinais, como por exemplo obstipação de início recente, justificado pela maior dificuldade da passagem do conteúdo fecal por um lúmen ainda mais estreito. Com este estreitamento progressivo do lúmen intestinal, facilmente pode originar um quadro oclusivo. Muitos casos são diagnosticados em estadios avançados com doença disseminada. O cancro do cólon tem várias vias de disseminação ou metastização.
A via linfática, que é a via em que as células tumorais se disseminam através dos gânglios linfáticos. Aqui podemos separá-los em gânglios regionais, que correspondem aos gânglios que drenam diretamente o cólon e que se encontram ao longo dos eixos arteriais e que são ressecados com a peça cirúrgica. A metastização destes gânglios, portanto os gânglios regionais, não se considera doença disseminada. Ou então, temos a metastização dos gânglios à distância, que correspondem a cadeias ganglionares que não drenam diretamente o cólon, logo implica uma doença disseminada, portanto sistémica, classificada como M1. Os locais de metastização por via hematogénica mais comuns são o fígado, seguido do pulmão. Metástases cerebrais ou ósseas são mais raras. A razão pela qual o fígado é normalmente o primeiro órgão a ser afetado por metástases prende-se com a anatomia vascular. Todo o intestino delgado e cólon é irrigado pelas artérias mesentérica superior e mesentérica inferior, e todo o sangue proveniente do intestino delgado e cólon, carregado de nutrientes absorvidos pelo tubo digestivo, é drenado pelas veias mesentérica superior e mesentérica inferior, que por sua vez drenam para a veia porta até ao parênquima hepático. É aqui, no fígado, que o sangue e os nutrientes absorvidos são metabolizados, e juntamente com todo este processo, também as células tumorais chegam ao hepatócito, onde se alojam, criando depósitos tumorais, portanto, as metástases hepáticas. Só após a metabolização hepática é que o sangue proveniente do tubo digestivo é libertado para a circulação sistémica, através das veias hepáticas para a veia cava inferior, que vai até a aurícula direita, ventrículo direito, circulação pulmonar, que é onde as células tumorais encontram o seu segundo filtro, o parênquima pulmonar. De referir que cerca de 20% dos doentes com metastização de cancro coloretal terão metástases pulmonares. Os tumores que infiltram todas as camadas da parede intestinal também podem libertar células tumorais para a cavidade peritoneal, denominado de carcinomatose peritoneal. Normalmente está associada à ascite neoplásica. Estas células tumorais podem depositar-se, graças à gravidade, nos locais de maior declive, como o fundo de saco de Douglas, originando durante o toque retal a presença de uma massa dura na face anterior do reto, que se denomina de massa ou prateleira de Blumer. Outro local de depósito de células tumorais são os ovários, que se denomina de tumor de Krukenberg. Há também sinais clínicos de doença disseminada, também associados a muito mau prognóstico, que são os depósitos tumorais nos gânglios linfáticos à distância, que já tínhamos falado antes. Esse é o caso do nódulo de Virchow, localizado na fossa supraclavicular esquerda. De referir que este nódulo também pode aparecer noutras doenças oncológicas do tubo digestivo e não apenas no cancro coloretal, mas de qualquer forma o prognóstico é sempre mau. Outro sinal clínico é o depósito tumoral cutâneo na cicatriz umbilical, chamado de nódulo de Sister Mary Joseph. Normalmente este sinal está associado à ascite neoplásica com carcinomatose peritoneal. Como já referido no início da aula, cerca de 20% dos carcinomas coloretais terão história familiar positiva. Eu creio que terão uma aula dedicada a poliposes cólicas, logo vou abordar apenas superficialmente os síndromes mais frequentes. Todos eles têm em comum uma idade de aparecimento do cancro coloretal mais baixa. Daí ser importante iniciar-se o rastreio de cancro coloretal mais precocemente. Falando sucintamente sobre a polipose adenomatosa familiar, correspondem a 1% de todos os cancros coloretais. 25% das PAFs não têm história familiar conhecida, embora esteja invariavelmente associada a uma mutação do gene APC. Este gene é um gene de supressão tumoral, responsável pela prevenção do crescimento celular descontrolado, que é responsável pelo modelo adenoma-carcinoma já falado antes. A mutação deste gene leva à perda deste controle. A PAF é uma polipose de adenomas. A definição fala em mais de 100 pólipos no cólon e reto. A probabilidade de aparecimento de carcinoma coloretal é de 100% aos 50 anos. Daí que o tratamento consista na remoção de todo o cólon e reto,
com confecção de uma bolsa ilioanal no adulto jovem. Existem também variantes da PAF, como a PAF atenuada, em que normalmente poupa o reto e os pólipos são mais prevalentes no cólon direito e podem ser em número inferior a 100. Neste caso, os doentes podem ser tratados apenas com uma colectomia total, poupando assim o reto. Há outras variantes com manifestações clínicas características, como o síndrome de Turcot, que associa tumores cerebrais à PAF, ou então o síndrome de Gardner, que associa tumores desmoides, osteomas, meduloblastomas, carcinoma papilar da tiroide, hipertrofia congénita da retina pigmentar, entre outros. O síndrome de Lynch é um síndrome hereditário de cancro coloretal, mas não polipótico. É mais frequente no cólon direito e costuma estar associado a outros tumores, desde o adenocarcinoma gástrico, do intestino delgado, pâncreas, ovário, endométrio, rim ou ureter. Também podem haver carcinomas coloretais síncronos ou metácronos em 40% dos casos. O tratamento consiste na remoção de todo o cólon, poupando o reto. Há critérios de diagnóstico para este síndrome. Os primeiros a surgirem foram os de Amsterdão, que consistem na exclusão do diagnóstico de PAF, a presença de 3 familiares com cancro coloretal, um deles em primeiro grau do doente, um com diagnóstico antes dos 50 anos e 2 gerações consecutivas. Depois surgiram os critérios de Bethesda, mais sensíveis, com presença de 2 tumores Lynch no mesmo doente, ou carcinoma coloretal no nosso doente e um familiar em primeiro grau com tumor Lynch com menos de 45 anos, ou então o diagnóstico de carcinoma coloretal ou carcinoma do endométrio com menos de 45 anos. No caso do síndrome de Lynch, para além de se iniciar o rastreio de cancro coloretal mais precocemente, deve também ser realizado rastreio do cancro do endométrio e ovário nas mulheres, assim como a realização de endoscopia digestiva alta periódica para rastreio do adenocarcinoma gástrico. O cancro coloretal familiar corresponde a todos os cancros coloretais com história familiar positiva, mas não associada a qualquer síndrome hereditário. Correspondem a 10-15% de todos os cancros coloretais, não têm qualquer alteração genética específica e há um risco acrescido de carcinoma coloretal nessa família. 12% se um familiar em primeiro grau afetado e 35% se forem 2 familiares em primeiro grau. De relembrar que o risco de desenvolvimento de carcinoma coloretal esporádico ao longo da vida é de 6%. Falando agora do rastreio do cancro coloretal esporádico. Primeiro, uma pergunta. Porquê fazer um rastreio no cancro coloretal? O rastreio faz-se porque o cancro coloretal é uma doença grave, com prevalência elevada nos estadios iniciais na nossa população, com um período longo entre os primeiros indícios e a manifestação clínica, com uma história natural previsível e também porque temos um tratamento disponível e efetivo, principalmente nos estadios iniciais. Uma pequena nota. Só em doenças que cumpram com estas premissas é que se deve oferecer um programa de rastreio populacional. Por exemplo, não vamos rastrear toda a população à procura de um cancro da vesícula biliar, porque a sua prevalência é baixa na nossa população. O seu prognóstico, mesmo em estadios iniciais, é mau e atualmente não há um tratamento para esta patologia que seja efetivo e que altere o seu prognóstico. Atualmente em Portugal, só 3 doenças oncológicas têm um rastreio populacional: o cancro coloretal, o cancro da mama e o cancro do colo do útero. E depois, como fazer o rastreio? Tem que ser um teste simples, barato e de fácil acesso, sensível e específico, reprodutível e fiável, e principalmente que a nossa população o aceite. O rastreio pode ser realizado através da pesquisa de sangue oculto nas fezes. A teoria por detrás deste exame de rastreio prende-se com a grande prevalência de hemorragia microscópica de baixo débito associada às lesões tumorais coloretais. A sensibilidade deste exame é baixa, se considerarmos apenas um exame destes isolado,
mas a sensibilidade aumenta se este for realizado anualmente. A sua especificidade é muito baixa, isto é, se der positivo não é sinónimo de cancro coloretal, visto que doenças benignas coloretais também podem originar um teste positivo, como por exemplo doença inflamatória intestinal, colites, nomeadamente infecciosas ou isquémicas, gastroenterite aguda, doença diverticular, angiodisplasias, entre outras. Todas estas patologias podem levar a hemorragia microscópica para o lúmen intestinal. A colonoscopia, pelo seu lado, consegue diferenciar e excluir estas patologias benignas do cancro coloretal, com a vantagem de poder fazer biópsias de qualquer lesão suspeita. Logo, é muito específico. Deve ser realizada de 5 em 5 anos se for realizado apenas uma retossigmoidoscopia, ou então de 10 em 10 anos se for realizada uma colonoscopia total. Estes dois testes complementam-se porque os tumores do cólon direito, que a retossigmoidoscopia não diagnostica, costumam estar associados mais à anemia e hemorragia microscópica, o que vai originar uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Ao mesmo tempo, os tumores do cólon esquerdo são facilmente diagnosticados pela retossigmoidoscopia. A colonografia por TAC, ou também chamada de colonoscopia virtual, também pode ser usada como exame de rastreio. Consiste na transformação das imagens em corte da TAC e a reconstrução 3D do lúmen do cólon. Tem a desvantagem que não permite realizar biópsia das lesões e a desvantagem da radiação usada para o exame. Também está associada a alguns falsos positivos, que são resíduos fecais que possam ter ficado após a preparação intestinal que os doentes fazem antes do exame. Tem uma sensibilidade semelhante à da colonoscopia tradicional e também pode ser usada para estudar o cólon restante nos casos de tumores que são infranqueáveis ao colonoscópio. Por exemplo, pode haver tumores do cólon esquerdo em que o colonoscópio não consiga ultrapassar, e assim não temos o cólon proximal estudado. Não se esqueçam que em 5% dos casos há tumores síncronos, e isto tem implicação no tratamento cirúrgico, que neste caso, em concreto, se houvesse um tumor síncrono mais proximalmente, implicaria realizar uma cirurgia mais extensa. Tem na página 1208 do livro uma tabela resumo com todos os exames usados para rastreio com os seus prós e contras. Segundo o Diário da República, o rastreio populacional no nosso país começa nos 50 anos até aos 74 anos. O primeiro teste de rastreio é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Este rastreio faz-se de 2 em 2 anos. Se a pesquisa de sangue oculto nas fezes for positiva, faz-se a colonoscopia total. E após isto tudo, eu lanço uma pergunta. Porquê é que a colonoscopia não é o primeiro exame de rastreio? Visto que tem uma especificidade tão elevada, não deixaria escapar nenhum cancro coloretal. Mas a colonoscopia não é o primeiro exame de rastreio porque não era viável realizar uma colonoscopia total a toda a população com mais de 50 anos, quer em termos económicos, quer em termos de tempo, e nem toda a população ia aderir. Neste quadro resumo, vocês têm os diferentes rastreios existentes para o cancro coloretal, consoante os diferentes grupos de risco. Na primeira linha tem a população sem risco acrescido do cancro coloretal, como já referido no slide anterior, portanto, o rastreio populacional. Na segunda linha da tabela, os doentes que tenham removido por colonoscopia adenomas, mesmo que benignos, devem repetir a colonoscopia 3 anos depois. Se na colonoscopia seguinte não se encontrarem adenomas, passa a realizar a colonoscopia a cada 5 anos. No caso da doença inflamatória intestinal, deve realizar colonoscopia total de rastreio 15 anos após o diagnóstico de colite distal ou 8 anos após o diagnóstico de uma colite extensa. Depois deve realizar colonoscopia a cada 2 anos. Em casos de história familiar positiva, se houver uma PAF na família, deve começar o rastreio aos 12 anos de idade. Se síndrome Lynch, aos 20-25 anos de idade, e se for um cancro coloretal familiar, aos 40 anos de idade ou então 10 anos antes do caso mais novo na família.
O diagnóstico de cancro do cólon faz-se através de colonoscopia total com biópsia das lesões suspeitas, como já tinha sido referido anteriormente. Este exame é considerado atualmente o gold standard. A colonografia por TAC pode ser usada como complemento para estudo do cólon restante nos casos de tumores infranqueáveis ao colonoscópio. E isso leva-me a este caso clínico. Um doente faz uma colonoscopia que detecta uma lesão tumoral infranqueável ao colonoscópio no ângulo hepático ou terço proximal do cólon transverso. As biópsias revelam ser um adenocarcinoma. A pergunta é: deve ser pedida uma colonoscopia virtual para estudar o cólon restante para excluir tumores síncronos? Obviamente que esta pergunta tem rasteira, senão não estava aqui, mas também só vamos saber a resposta a esta questão mais à frente. Bem, por agora continuamos com o estadiamento pré-operatório do cancro do cólon. Este é realizado com avaliação analítica, inclusive dos marcadores tumorais. Mas quero salientar que os marcadores não têm valor de diagnóstico, mas apenas de prognóstico, e também servem para controle da resposta ao tratamento implementado. Por exemplo, um doente com cancro coloretal pode ter valores normais dos marcadores na altura do diagnóstico. Logo, este não é diagnóstico nem fidedigno. Por outro lado, podemos ter doentes com cancro coloretal e com valores não normais ao diagnóstico, e que após serem submetidos a cirurgia oncológica e ou realização de quimioterapia adjuvante, os valores dos marcadores tumorais tendem a normalizar. Se durante o follow-up estes valores voltarem a aumentar, a probabilidade de recidiva é grande e deve ser investigado. Portanto, os marcadores tumorais têm valor prognóstico. O estadiamento também é feito com TAC tóraco-abdominopélvica, de forma a excluir lesões secundárias, ou seja, metástases. A ressonância pode ser usada como esclarecimento de lesões hepáticas que aparentem ser suspeitas em TAC. A PET, embora não seja recomendada nas guidelines europeias, há autores que defendem que deve ser usado em doentes com muita patologia associada e um elevado risco cirúrgico. A classificação TNM é a classificação de estadiamento mais usada. Engloba o grau de invasão na parede intestinal, o T, o envolvimento linfático, ou seja, a metastização ganglionar, o N, e a metastização à distância, o M. Este esquema evidencia o grau de invasão do tumor ao longo das várias camadas da parede intestinal, desde a mucosa até à serosa. A partir do momento em que invade a submucosa, classificado como T1 pela classificação TNM, há risco de disseminação linfática e vascular. Quanto maior o grau de invasão, maior a gravidade. Logo, maior a probabilidade de metastização ganglionar e à distância. Se o tumor invadir todas as camadas da parede intestinal até à serosa, classifica-se como T4A e tem o risco de disseminação por via transperitoneal, originando carcinomatose peritoneal. E também tem o risco de disseminação por contiguidade até aos órgãos adjacentes, como por exemplo a bexiga, ânsias de delgado, duodeno, parede abdominal, entre outros. Quando invade órgãos adjacentes, classifica-se como T4B. O envolvimento linfático, o N, é classificado em N0, 1, 2 ou 3, consoante o número de gânglios linfáticos com infiltração tumoral. A metastização à distância classifica-se como M0 ou M1, consoante a ausência ou presença, respectivamente, de metástases. Com a junção destas três classificações, T, N e M, conseguimos agrupar os doentes em estadios de doença. Quanto maior o envolvimento tumoral, pior o prognóstico. A vermelho, vêem a sobrevida aos 5 anos nos diferentes estadios. No estadio 1, a sobrevida é superior a 90%, enquanto no estadio 4, com presença de metastização à distância, a sobrevida é inferior a 10% aos 5 anos. Por vezes, antes da classificação TNM, aparece um C, ou P, ou ainda YP. Estas letras servem para nos auxiliar no estadiamento que está a ser feito, isto é,
O estadiamento pré-operatório denomina-se de CTNM, porque é feito com recurso a achados clínicos e imagiológicos. O estadiamento feito pela anatomia patológica, com recurso à peça cirúrgica obtida na cirurgia, denomina-se de PTNM, porque é feito com recurso a achados patológicos. E ainda há a classificação YP-TNM, que se refere à avaliação feita pela anatomia patológica, mas nos casos em que foi realizada terapêutica antes da cirurgia, ou seja, terapêutica neoadjuvante com quimioterapia ou radioterapia, como nos casos do cancro do esófago ou cancro do reto. O verdadeiro estadiamento só se faz após a reseção cirúrgica, ou seja, PTNM ou então YP-TNM. Em relação ao tratamento, a abordagem é sempre multidisciplinar, com as mais variadas opções terapêuticas. O primeiro passo consiste na avaliação de todos os doentes quanto ao seu performance status, comorbilidades e estado nutricional, assim como o controle analítico com o intuito de otimização do doente pré-operatoriamente. Antes de mais, todos os pólipos encontrados em colonoscopia devem ser removidos endoscopicamente. Em relação aos estadios iniciais do cancro do cólon, o estadio 0, que corresponde a um adenoma com displasia de alto grau, assim como alguns casos de estadio 1, os que invadem apenas a submucosa e se encontrem na cabeça de um pólipo pediculado, podem ser ressecados endoscopicamente. Nestes casos, se a reseção for R0 e com uma margem livre superior a 2 mm, o risco de metastização ganglionar é praticamente ausente, embora tenha que se manter uma vigilância apertada nestes casos. No caso dos pólipos sésseis, a excisão local com mucosectomia por colonoscopia é a opção menos invasiva, podendo ser curativa em casos selecionados, mas poderá estar indicada a cirurgia se houver uma invasão mais profunda da submucosa, porque nestes casos há um risco maior de invasão linfovascular e metastização ganglionar. Todos os casos que não são passíveis de reseção endoscópica terão indicação cirúrgica. Cirurgia essa que é diferente consoante a localização do tumor. No caso de tumores do cólon direito, é realizada uma hemicolectomia direita, ou seja, faz-se a reseção dos últimos 10 a 15 cm de íleon terminal e reseção do cólon direito até sensivelmente metade do cólon transverso. De seguida, faz-se a anastomose entre os dois topos, que se denomina de iliotransversostomia. Nos casos de tumor do cólon descendente, é realizada uma hemicolectomia esquerda, que consiste na reseção da metade mais distal do cólon transverso até ao início do cólon sigmoide. Posteriormente, faz-se a anastomose colocólica dos dois topos intestinais. No caso do sigmoide, realiza-se uma sigmoidectomia, ou seja, reseção do cólon descendente mais distal até à transição reto-sigmoideia com anastomose coloretal. No caso do cólon transverso, há várias hipóteses. Há quem opte por realizar uma transversectomia, ou seja, ressecar o cólon transverso com uma anastomose do cólon direito ou cólon descendente. Outra hipótese consiste na realização de uma hemicolectomia direita alargada, englobando o tumor, se o tumor for do cólon transverso proximal, ou então uma hemicolectomia esquerda alargada, no caso do tumor do cólon transverso distal. Todas estas cirurgias, para terem um intuito curativo, tem que ser retirado todo o mesentério associado à peça de reseção cirúrgica e com laqueação na origem dos vasos arteriais que irrigam o cólon em questão, ou seja, tem que ser feita uma linfadenectomia até à origem da artéria. O número mínimo de gânglios para se conseguir fazer o estadiamento TNM patológico é de 12 gânglios. Outro aspecto importante é a margem de reseção livre de tumor. Esta margem deve ser de pelo menos 5 cm proximal e distalmente em relação ao tumor. Todo este procedimento é denominado de reseção oncológica ou reseção radical. E agora sim, regressamos à pergunta que fiz há pouco. Neste doente, em que foi diagnosticado um adenocarcinoma do ângulo hepático e que é infranqueável ao colonoscópio, tem lógica pedir uma colonoscopia virtual pré-operatoriamente para estudar o cólon proximal à lesão
de forma a excluir tumores síncronos? A resposta é não. O cólon que falta estudar é o cólon direito. Qual é que era a intervenção cirúrgica que estaria indicada neste doente com um tumor do ângulo hepático? Seria a hemicotomia direita, que engloba o cólon não estudado. Portanto, não tem lógica, nestes casos, pedir uma colonoscopia virtual. O mesmo não é válido no caso de tumores do cólon descendente, onde aí já teria lógica pedir uma colonoscopia virtual para estudar o cólon amontante do tumor que não ia ser ressecado. As cirurgias podem ser feitas por laparotomia, ou seja, uma incisão mediana extensa com abertura do abdômen, ou então por laparoscopia, também chamada de cirurgia minimamente invasiva, em que aborda o abdômen apenas por incisões pericentimétricas, sem ser necessário abrir o abdômen. A laparoscopia tem vantagens em relação à laparotomia, como por exemplo menos dor no pós-operatório, uma recuperação e um regresso ao cotidiano mais rápido e, claro, a vantagem estética. Atualmente, a laparoscopia é a abordagem principal na patologia coloretal, inclusive na patologia oncológica. Em contexto de cirurgia eletiva, o doente no dia anterior à intervenção cirúrgica faz uma preparação intestinal semelhante à que é feita para a colonoscopia, de forma a remover o conteúdo fecal e descontaminar da melhor forma o cólon. Juntamente com esta preparação intestinal mecânica anterógrada, os doentes também fazem uma profilaxia antibiótica oral na véspera para ajudar no controle da flora intestinal. Está provado que a junção destas duas medidas leva a uma redução das taxas de deiscência da anastomose, dos abscessos intraabdominais e de infecção da ferida operatória superficial. Mais recentemente, há escolas médicas que refutam estas medidas e que não fazem preparação intestinal nos seus doentes, e com resultados não inferiores a quem faz preparação intestinal. A minha experiência e a experiência do hospital onde trabalho leva-me a fazer preparação intestinal a todos os doentes propostos para cirurgia coloretal. Vamos agora falar sobre os vários tipos de anastomoses possíveis. Podemos ter anastomoses manuais, como nas figuras 1 e 2, que basicamente é uma sutura entre os dois topos com recurso a um fio de sutura. Ou então anastomoses mecânicas, como no caso da figura 3 e 4, em que são usadas máquinas de sutura automática. O que estas máquinas fazem é agrafar os dois topos um ao outro e, com uma lâmina que está entre as várias linhas de agravos, criar uma passagem entre as ânsias intestinais. Outro aspecto a terem atenção é a disposição dos dois topos. Podemos anastomosar com os dois topos encostados lado a lado, como no caso da figura 3, criando uma anastomose laterolateral. Ou então com os topos em continuidade, como na figura 1 e na figura 4, que se denomina de anastomose termino-terminal. Ou então uma anastomose entre o topo de uma ânsa e a parte lateral de outra, que é a anastomose lateroterminal, como no caso da figura 2. Não há nenhuma evidência de que um tipo de anastomose é melhor do que o outro. O cirurgião deve realizar aquela anastomose com que se sente mais à vontade. Um dos grandes pesadelos de qualquer cirurgião é a deiscência da anastomose. Há vários fatores que podem contribuir para esta complicação, como por exemplo um doente que esteja hemodinamicamente instável. Este estado de hipotensão leva a que a anastomose não seja bem vascularizada, com risco acrescido de má cicatrização, logo deiscência. Outro fator é o ambiente cético, como por exemplo um abscesso intraabdominal ou uma peritonite. As citocinas inflamatórias libertadas neste contexto levam a uma diminuição da produção de colagênio na submucosa, que é a camada da parede intestinal mais resistente e mais importante na cicatrização adequada de uma anastomose, ficando assim mais propensa para a deiscência. O mesmo é válido para um processo inflamatório ativo. No caso de um doente desnutrido ou imunodeprimido, também há uma cicatrização mais deficiente, com maior risco de deiscência. Por último, se a anastomose tiver tensão, que pode acontecer numa transversectomia como a anastomose entre o cólon direito e o cólon esquerdo, por exemplo, se o cólon direito e o esquerdo não forem libertados das suas aderências ao peritoneu parietal, os dois topos terão forças a quererem separá-las
pondo em risco assim a anastomose. Nestes casos, em que há risco de deiscência, poderá estar indicada a não realização de uma anastomose e a confecção de uma colostomia terminal. Ou então, pode-se realizar a anastomose, mas também uma ileostomia lateral, também denominada de ileostomia de proteção, que ficará a montante da anastomose, deixando esta em repouso com tempo para cicatrizar mais lentamente. A cirurgia de urgência está indicada em situações de oclusão ou perfuração intestinal. E como é óbvio, estes doentes não tiveram a possibilidade de fazer a preparação intestinal pré-operatória, como no caso das cirurgias eletivas. Portanto, não têm o cólon limpo. Nestes casos, várias opções estão disponíveis. Ou a reseção do cólon afetado e realização da anastomose primária, como faríamos num caso eletivo, mas pelo que já foi dito, esta hipótese tem um risco acrescido de deiscência da anastomose, ou então de abscessos intraabdominais, principalmente em casos de anastomoses colocólicas ou coloretais, ou seja, em situações de anastomoses com intestino delgado, o risco de deiscência não é tão elevado. Vou dar um exemplo para se tornar mais simples. Se for necessário fazer uma hemicolectomia direita de urgência, por qualquer que seja a razão, é lícito fazer uma iliotransversostomia no mesmo tempo operatório, porque a flora do intestino delgado tem uma contaminação bacteriana muito inferior à do cólon e o risco de deiscência é menor. Mas se tivermos um tumor do cólon sigmoide em oclusão, deve-se fazer uma sigmoidectomia para remoção do tumor. Ok, mas deve-se evitar a anastomose coloretal no mesmo tempo operatório, pelo risco de complicações. Uma hipótese válida, neste caso do tumor sigmoide em oclusão, é a realização da sigmoidectomia com confecção de colostomia terminal, denominada de operação de Hartmann. Esta colostomia terminal é temporária, havendo sempre a hipótese de fazer a anastomose coloretal num segundo tempo operatório após preparação intestinal adequada. Ainda temos outra hipótese, que será a realização de uma colectomia total com anastomose ilio-retal. Esta opção tem várias vantagens. Como usamos o intestino delgado para a anastomose ilio-retal, o risco de complicação da anastomose é baixo e assim evitamos um estoma. Por outro lado, ao remover todo o cólon montante do tumor, eliminamos o risco de não tratarmos tumores síncronos no cólon restante. Como dito no início da aula, 5% dos carcinomas coloretais têm tumores síncronos. Ainda há uma última hipótese para oclusões do cólon esquerdo, chamada de washout com anastomose primária. Consiste na introdução de uma sonda, através do orifício apendicular, com o intuito de fazer uma lavagem intraoperatória de litros e mais litros de soro fisiológico, de forma a descontaminar o lúmen de todo o cólon. Na outra extremidade do cólon, na zona de reseção, estará outro tubo por onde saem os litros de soro usados na lavagem. Após feita a reseção, aqui pintada a vermelho, e após feita a lavagem do cólon restante, é realizada uma anastomose primária em cólon limpo com um risco menor de deiscência. A realização de quimioterapia adjuvante, ou seja, quimioterapia após o tratamento cirúrgico, está indicada em todos os estadios 3, portanto, com metastização ganglionar, N+, e também nos estadios 2 de alto risco, que são os T4, peças cirúrgicas que tenham menos do que 12 gânglios isolados, o que significa que não temos um estadiamento ganglionar completo, NX, tumor pouco diferenciado ou com invasão linfovascular. Também está indicado fazer quimioterapia adjuvante nos casos que sejam operados de urgência, como os casos de oclusão ou perfuração. O objetivo da quimioterapia adjuvante é reduzir o risco da recidiva oncológica. Como referido no início da aula, 20 a 40% dos doentes terão uma recidiva da sua doença oncológica ao longo da vida. Esta opção terapêutica está a cargo da oncologia médica. A presença de metastização à distância antigamente significava apenas terapêutica paliativa. Atualmente, com o evoluir do tratamento cirúrgico e dos esquemas de quimioterapia,
conseguimos dar uma nova chance a estes doentes. Muitos esquemas e protocolos existem para tratar estes doentes. O que apresento aqui acaba por ser o protocolo mais consensual no caso de metastização hepática. O primeiro passo consiste num esquema de quimioterapia de indução. Após este período, reestadia-se a doença. Se houve progressão da doença sob quimioterapia, significa que a biologia do tumor é muito agressiva e que realmente não há nenhuma terapêutica com intuito curativo para estes doentes, e assim são referenciados para paliação da sua doença. Mas se houve resposta ao tratamento com diminuição do número ou do tamanho das metástases, estes doentes são propostos para reseção hepática, de forma a ressecar todo o parênquima hepático que tem a doença. O terceiro passo consiste em mais um esquema de quimioterapia pós-operatório para consolidar a doença. A sobrevida destes doentes aos 5 anos é de 20 a 40%, ao invés de inferior a 10%, como referido antes na aula para o estadio 4. No caso de metastização pulmonar, embora o prognóstico seja pior, em doentes bem selecionados é possível aumentar a sobrevida aos 5 anos destes doentes. A mensagem que eu tento passar aqui é que o cancro deixa de ser uma sentença mortal, mas começa a ser vista como uma doença crónica, e que os tratamentos usados tentam tornar a doença mais quiescente. Nos casos em que a doença esteja ultrapassável do ponto de vista curativo, por metastização difusa, ou que tenha progredido sobre quimioterapia, ou quando o tumor é irressecável, está indicada a paliação do tumor. Esta opção tem como objetivo dar qualidade de vida, conforto, controlar a dor e não o de tratar a doença. Isto pode ser feito através de stents endoluminais, de forma a evitar uma oclusão em tumores irressecáveis por crescimento endoluminal do tumor, ou a realização de estoma derivativo a montante do tumor, ou então um bypass ao tumor. Por exemplo, um tumor do ângulo hepático que seja irressecável. Pode ser realizada apenas uma iliotransversostomia, ou seja, fazemos uma anastomose do íleon, a montante do tumor, com o cólon transverso, a jusante do tumor, mantendo assim o trânsito intestinal. Também existem esquemas de quimioterapia paliativa. Apresento-vos um algoritmo terapêutico do cancro do cólon, que resume as várias opções terapêuticas apresentadas. Como podem ver, em estadios muito iniciais e que cumpram com os critérios referidos anteriormente, pode ser realizada a polipectomia ou mucosectomia endoscópica. Se não cumprirem com estes critérios, está indicada a reseção cirúrgica. Nos casos do estadio 2 e 3, está indicada a cirurgia. A quimioterapia adjuvante está indicada em todos os casos do estadio 3 e nos casos de alto risco do estadio 2. No estadio 4, ou seja, presença de metastização à distância, estará indicada tratar a doença sistémica, que pode culminar apenas na paliação do tumor. Os fatores de prognóstico mais importantes são o tamanho do tumor, o grau de invasão tumoral, que se correlaciona diretamente com o envolvimento linfático, que é o fator de prognóstico mais importante. Outros fatores de prognóstico são o grau de diferenciação, a presença de invasão linfovascular e, por último, a histologia do tumor e a presença de aneuploidia. Após o tratamento, não podemos afirmar que estes doentes estejam curados. Como referi no início da aula, 20 a 40% dos doentes terão uma recidiva e 85% das recidivas aparecerão nos primeiros 2 anos de follow-up. Existe um esquema de follow-up que pode ter pequenas diferenças de centro para centro e que reavalia os doentes ao longo dos 5 anos seguintes. Este é o esquema que fazemos no nosso hospital. O objetivo é detectar a recidiva o mais precocemente possível e aumentar a sobrevida. O follow-up consiste na avaliação clínica do doente nos primeiros 2 anos, de 3 em 3 meses, e depois é espaçada para 6 em 6 meses ao longo dos 3 anos seguintes. O mesmo é válido para o doseamento do marcador tumoral CEA. Uma nota: mesmo que os marcadores sejam normais na altura do diagnóstico, devem ser realizados periodicamente no follow-up,
porque pode haver uma mutação genética nas células tumorais do doente que o levam a expressar de novo o marcador. No follow-up, normalmente é suficiente pedir o marcador tumoral CEA, porque quase sempre é o primeiro a aumentar em caso de recidiva. A colonoscopia total é feita no final do primeiro ano de follow-up, com repetição de 2 em 2 anos. No caso da colonoscopia pré-operatória ter sido incompleta ou não ter sido realizada, por exemplo em doentes operados de urgência, deve ser feita aos 6 meses de follow-up, de forma a excluir algum tumor síncrono não diagnosticado antes. A TAC deve ser tóraco-abdómino-pélvica e deve ser realizada de 6 em 6 meses nos primeiros 3 anos e depois espaçada para anual nos 2 anos seguintes. Se no final destes 5 anos não houver qualquer tipo de recidiva, estes doentes passam a ser vigiados pelo médico de família, segundo o rastreio de doentes de alto risco. O adenocarcinoma do cólon corresponde à grande maioria das neoplasias do cólon. Vou-vos agora apresentar as neoplasias mais raras. A minha opinião é que na prova nacional de acesso as perguntas recaiam mais sobre casos clínicos de adenocarcinoma do que sobre estes tumores menos frequentes. Mas de qualquer forma, devemos saber o mínimo sobre estes tumores pelo risco de calhar alguma linha que tenha por base alguma característica destas patologias. Vamos então falar sobre neoplasias do cólon benignas e malignas. Decidi apresentar-vos a matéria sobre estes tumores mais raros, em esquema de tabela, por achar ser mais fácil para vocês sistematizarem alguns aspectos-chave sobre cada tumor. Falando dos tumores benignos. O tumor benigno mais comum é o pólipo. Já o abordámos no início da aula, com as suas diferentes histologias e principais características, portanto não me vou repetir. Depois temos o lipoma, que se encontra quase sempre na submucosa. Frequentemente são assintomáticos, logo também não está indicado nenhum tratamento nestes casos. Há uma máxima na medicina que diz: se um tumor é benigno e não dá sintomas, então não há nenhum tratamento que melhore a qualidade de vida do doente. Por vezes, pode originar sintomas como hemorragia ou intussusceção, e estão relacionados com lipomas maiores, normalmente superiores a 2 cm. Nestes casos está indicada a reseção por colonoscopia se possível, se não, a sua remoção por cirurgia, de preferência por enucleação. Por último, o leiomioma, um tumor do músculo liso que costuma ser assintomático. Quando sintomáticos, está indicada a reseção cirúrgica pelo risco de degenerescência maligna. A recidiva destes tumores é comum. Em relação aos tumores malignos, temos os tumores neuroendócrinos, nome mais correto atualmente para tumores carcinoides. Estes tumores, assim como a maioria destes tumores malignos raros coloretais, são mais comuns no reto do que no cólon. Os neuroendócrinos, quando presentes no cólon, são mais frequentes no cego. Têm uma evolução muito indolente e, quando dão sintomas, já se apresentam com uma massa volumosa. Em 2/3 dos casos, é frequente terem também metastização à distância na altura do diagnóstico. Na presença de uma carga tumoral grande, como nestes casos com tumores volumosos e metastizados, é normal estar presente a síndrome carcinoide, que é composta por fluxo cutâneo, mas sem hipersudorese associada, broncoespasmo, cardiomiopatia que pode culminar em fibrose do endocárdio, dor abdominal e diarreia. Em casos que a doença esteja disseminada ou seja provável uma reseção R2, está indicado de qualquer forma a cirurgia, como debulking, ou seja, retirar a maior parte do tumor de forma a diminuir a carga tumoral e controlar os sintomas. O octreótido também pode ser usado nestes doentes para controle sintomático. Depois temos os adenocarcinoides, ainda mais raros. Basicamente, estes tumores têm características histológicas de tumor neuroendócrino e de adenocarcinoma. Estes tumores tratam-se como se fossem adenocarcinomas, com algoritmos terapêuticos sobreponíveis. Os gistos são tumores submucosos que têm origem nas células intersticiais de Cajal, que basicamente são o pacemaker do trato gastrointestinal, onde estão localizados os plexos submucosos de Meissner e mioentéricos de Auerbach. Estes tumores são muito mais comuns no estômago, cerca de 2/3 dos casos. Cólon e reto são afetados apenas em 5 a 10% dos casos. 30 a 50% são malignos.
Como fatores de mau prognóstico, temos o tamanho superior a 5 cm, com mais de 5 mitoses por campo, com localização extragástrica, metastização à distância ou invasão de órgãos adjacentes. O tratamento é cirúrgico, com reseção do tumor, seguido de quimioterapia com imatinib. Vocês têm uma abordagem terapêutica mais pormenorizada na aula de neoplasias gástricas. O leiomiosarcoma é um tumor maligno raro, mais frequente no reto do que no cólon. O tratamento consiste na reseção cirúrgica. Para terminar a aula, o linfoma. 10% de todos os linfomas do tubo digestivo têm localização coloretal. A sua localização mais frequente é no cego e região do íleon terminal. O tratamento consiste na reseção cirúrgica, seguido dos protocolos da quimioterapia das doenças hematológicas. Espero que esta aula vos tenha sido útil para o vosso estudo e para a sistematização de conhecimentos. Alguma dúvida? Não hesitem em contactar o e-mail de dúvidas da Perguntas da Especialidade. Votos de bom estudo e bom trabalho.